A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que você precisa saber sobre os principais estaduais do Brasil. Está aberta a temporada 2026 e a gente começa com os estaduais. Por isso, aqui no 45 Minutos, iniciamos aqui uma série de programas especiais sobre essas competições que movimentam as principais torcidas do Brasil. Inclusive, Fred, importante, já que estamos dando o pontapé inicial também aqui na nossa temporada de programação, trazer um esclarecimento para o nosso público, que agora a gente resolveu abrir o nosso leque, não por acaso. Estamos com os estaduais que trabalharemos aqui nesse programa, Fred. Por que 13 estaduais e qual o critério para a escolha dessas competições? Celso, essa é uma temporada diferente para todo mundo, porque é uma temporada de um novo calendário do futebol brasileiro. E esse novo calendário, inevitavelmente, ele consegue jogar mais luz nas competições em curso, tá? Então a gente vai ter um janeiro dominado pelos estaduais, sobretudo nos estados onde não existem clubes na Série A, porque a partir de 28 de janeiro a Série A começa e aí, obviamente, ela rouba essa luz que eu acabei de falar. A gente até vai ver, né, essa experiência na prática. Há muitos e muitos anos não tem esse choque. A gente vai ver na reta final dos grandes estaduais se o foco vai ficar para uma rodada do fim de semana da Série A ou se para uma decisão de Campeonato Paulista, de Campeonato Carioca, de Campeonato Gaúcho, Campeonato Baiano. A gente vai acompanhar isso de perto. Mas por que esses 13 estados que nós selecionamos aqui? O critério foi o seguinte: ter ao menos um clube nas séries A ou B, tá? São 13 estados que compõem esse mapa principal do futebol brasileiro, tá? A gente tem o baiano, o paraense, o mineiro, o carioca, o paulista, o catarinense, o gaúcho e o paranaense com times na Série A, tá? E completam essa lista o alagoano, o pernambucano, o cearense, o goiano e o mato-grossense. Forma-se então esse novo clube dos 13, tá? Que a gente está trazendo aqui. Mas eu acho que dentro do que a gente está predisposto a apresentar nesse primeiro programa, que é um super raio-x, Celso, de como vão ser os estaduais, eu acho que esses 13 compõem um mapa necessário do futebol brasileiro. Claro que alguns que ficam de fora a gente poderia expor mais, a gente vai falar em outros programas, em outros momentos desse início de temporada, mas para esse primeiro programa mais aprofundado, eu acho que esses 13 trazem uma cobertura ampla o suficiente para a gente entender para onde vão os estaduais a partir desse novo calendário. A gente lembra, inclusive, que além desse super raio-x que a gente está disponibilizando na forma de um programa único, né, de um bloco, a gente também terá programas especiais sobre formatos e regulamentos, sobre transmissões, que passa a ser super importante, e também sobre títulos e muito mais, E né? não vão ser cortes dessa vez, tá? A Exatamente. Não gente vão vai ser cortes extraídos desse programa. Isso, a gente vai fazer aqui um conteúdo e teremos vídeos específicos sobre esses temas que Celso falou, porque são temas muito necessários. A questão dos direitos de transmissão hoje é quase que um mapa de onde você conseguir acompanhar esses jogos e, detalhe, um spoiler do que a gente vai ver. Eu acho que são mais de 15 plataformas, tá? Que a pessoa vai ter que se desdobrar para fazer esse acompanhamento. Muito bem. Então, dessa forma, a gente deixa um abraço aqui em todos os nossos apoiadores, os nossos membros também aqui no canal do 45 Minutos, onde a partir dessa temporada vocês terão acesso a vídeos e conteúdos exclusivos pensados especificamente para vocês. Lembrando sempre a todos os demais, as demais pessoas que acompanham aqui a nossa programação, que o geralzão, o dia a dia, o factual, tudo isso vai continuar sendo entregue de forma gratuita, mas também teremos aí entrega de conteúdos exclusivos para os nossos membros. Então, se você quiser apoiar o 45 Minutos, você também pode virar membro, essa é a melhor oportunidade. A gente aproveita também para dar um abraço dos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, principal patrocinadora aqui do 45 Minutos, que durante mais uma temporada segue abraçada aqui conosco. Então, um abraço a todos vocês.
Um abraço também aos nossos amigos do Village Porto de Galinhas, da Montebello e da A10, os nossos patrocinadores. Sejam muito bem-vindos, que seja um ano muito iluminado para todos nós que estamos aqui nesse programa. Todos estamos reunidos aqui nesse programa, Fred. É isso, então vamos começar, Celso, os trabalhos, tá? Mergulhando e apresentando primeiro os 3 campeonatos que o 45 minutos historicamente cobre mais de perto, tá? Uhum. A gente começa pelos 3 campeonatos aqui do Nordeste, em que a gente faz um acompanhamento jogo a jogo, em que a gente realmente lança uma lupa maior em cima deles, e a gente começa pelo Baiano, que é o único estado do Nordeste hoje com representante na Série A, tá? Então, essa apresentação do Campeonato Baiano aqui na tela serve para nortear um pouco da tela que a gente vai ver nos outros estaduais. Lá em cima, a gente tem os clubes que disputam o Campeonato Baiano e a divisão de cada um, tá? Na Bahia, Bahia e Vitória estão na Série A, e aí tem essa lacuna, né? O estado da Bahia não tem representantes nem na B, nem na C. São 4 representantes na Série D, o Atlético de Alagoinha, Jacuipense, Juazeirense e o Porto, tá? E sem série, 4 clubes que disputam o Campeonato Baiano não tem divisão: o Bahia de Feira, o Barcelona de Ilhéus, o Galícia e o Jequié. Então são 10 times, tá? Que formam o Campeonato Baiano 2026, e a gente já destacou aqui as divisões de cada um. Importante trazer o formato, Celso. Teremos um programa detalhando esses formatos, mas o baiano optou pelo caminho mais simples possível. Uhum. E é sempre um acerto, tá? O caminho simples, básico, todos se enfrentam, tá? Dentro do mesmo grupo? Dentro de um grupo único, todo mundo se enfrenta, todos contra todos, 4 se classificam. Você faz a semifinal, e aí um detalhe para o Campeonato Baiano. Essa talvez seja uma característica única, quase única, quando a gente compara com os outros estaduais no Brasil. Semifinal é jogo único, final é jogo único. Tá? O Baiano terá 11 datas e gasta 9 dessas 11 datas para fazer esse turno único, em jogos de, obviamente, só ida, tá? Mas todo mundo se enfrentando. 9 datas se vão aí de 10 de janeiro, tá, até 22 de fevereiro, concentra a fase de classificação, e depois, em 2 jogos, se resolve o título baiano, tá? E aí a gente já entra naquele ponto que você destacou, que quando a fase do estadual começa a ficar mais aguda, principalmente para os representantes da Série A, né, passa a ser uma escolha a ser feita. No Campeonato Baiano tem até um desenho de tabela que ficou interessante, Celso. Antes da estreia na Série A tem um Bavi. Já saberemos aí o comportamento, porque Bahia e Vitória vão jogar com um time sub-20 o campeonato, tá? Aí a gente vai acompanhar rodada a rodada se vão acontecendo enxertes de jogadores reservas, se em algum momento os titulares vão entrar em campo até para ganhar ritmo. Vamos ver qual vai ser a linha adotada, tá, por Bahia e Vitória. Porque agora, a partir de 2026, tem outro elemento muito mais direto também relacionado aos estaduais, que é a distribuição das vagas. A gente vê aqui nessa tela, aqui embaixo, tá, que são 4 vagas para a Copa do Brasil, 3 vagas para a Copa do Nordeste, Certo. e 3 vagas para a Série D. Na nova distribuição da CBF, clubes que disputam a Série A estão garantidos na Copa do Brasil, porém do ano vigente. O que é que eu quero dizer com isso? Se o Vitória, por exemplo, não conseguir a vaga no Baiano no Baiano e e for for rebaixado, rebaixado, ele não disputa a Copa do Brasil do ano que vem. Uhum. E o Vitória, até pelo que jogou, pela forma com que disputou a Série A em 2024 e em 2025, é um clube que vai lutar pela permanência mais uma vez. A gente não tem a perspectiva do Vitória chegar na Série A e dizer, não, agora eu vou jogar de 12º a 14º, de 10º. É um time que ainda precisa sustentação de mesmo, de sustentação, lastro. é tudo muito complicado. A gente já tem visto até entrevistas de Fábio Mota falando da dificuldade de reforços, de ter dinheiro nesse mercado, que ficou um mercado alucinante, ficou um mercado muito difícil, tá, de competir. Então é importante garantir vaga na Copa do Brasil, tá? A Bahia, pelo seu ranking nacional enquanto federação, garante 3 vagas na Copa do Nordeste, lembrando que a partir de agora
a partir já de 2026, clubes que disputem competições internacionais não jogam a Copa do Nordeste. E o Bahia, por exemplo, que está na Libertadores, não disputa a Copa do Nordeste esse ano, tá? E aí tem as 3 vagas na Série D, tá? Que são importantes, porque a gente vê aqui que é um estado sem representantes na C, ou seja, todo escoamento para a competição nacional, tirando o Bavi, Começa depende do da estadual, né? Então, aí isso. existe uma batalha muito grande, né, para sobrevivência na temporada, para ter calendário o ano todo dessas outras 8 equipes, né, que completam aí o Campeonato Baiano. Além disso, Fred, você trouxe também o histórico de títulos, né, do Campeonato Baiano. Celso, um histórico dominado, obviamente, né, Uhum. pela dupla Bavi, mas fundamentalmente pelo Bahia. A diferença é considerável, né? São 51 títulos do Bahia, 30 do Vitória, e o terceiro lugar é o Ipiranga, tá? Que já não ganha um título desde 1951, né? Time que ficou para o passado, que ficou nas páginas de história aí do futebol baiano, um campeonato muito antigo, um dos campeonatos mais antigos do país, tá? E que teve a peculiaridade de, em anos recentes, ter campeões do interior de forma até recorrente, né? A gente teve 2022, 2021, o Atlético de Alagoinhas Uhum. conquistando o título, né? Roubando aí o protagonismo. Foi uma época em que o Vitória passou, se não me engano, 4 ou 5 anos sem conseguir a classificação para as Para semifinais, e o semifinais. Bahia jogava um tanto quanto blasé, às vezes, o campeonato. Dentro da pandemia ali, o Atlético acabou prevalecendo. Mas se a gente pegar aqui o histórico, a gente aqui tem na tela, acho que 11 anos, né, de Isso. histórico, 2015 até 2025, a gente tem aí, tá, 6 títulos do Bahia, 3 do Vitória e os 2 do Atlético. Outra questão muito importante, que a gente vai ter um programa só sobre isso, tá, Celso? E a gente fecha essa primeira apresentação do Baiano destacando algo que é muito diferente também dentro do campeonato estadual, que é o controle absoluto da TV estatal. Uhum. Não é muito comum, não é exclusividade da Bahia. A gente vai passar por outros estaduais em que a TV estatal tem o direito de transmissão. Mas da Bahia é um direito muito valioso. Porque, primeiro, é um campeonato de ótima audiência, de 2 interesse times na Série A. e de equipes do interior que geram público, que tem seu consumo próprio, tá? E a TV domina completamente. Domina na TV aberta, tá? E passa todos os jogos. Isso é extremamente relevante. Domina realmente aí os direitos de transmissão, não divide, não tem ali, na reta final chega a Globo, não tem isso não. É a TVE do início ao fim. E nesses novos tempos, né, de gigantes chegando no YouTube, a TVE também prevalece no YouTube, o que garante que o Campeonato Baiano chegue para além das divisas da Bahia, né, em outros estados também mergulhem e possam assistir E o a Campeonato Baiano. TVE, que é um exemplo, né, que Fred acabou de pontuar, né, de cobertura de uma TV que é do governo do estado, né, e que tem acumulado experiência e que hoje entrega uma transmissão de altíssimo nível, né? Altíssimo padrão, Uhum. altíssimo padrão. Eu acho que dentro de Salvador não há qualquer estranhamento Sim. em acompanhar os jogos na TVE. Já está enraizado culturalmente, e como você falou, Celso, de fato é uma- um padrão de transmissão. A gente assiste vários jogos, né, Exato. no YouTube, e o padrão de transmissão é bem qualificado. Não gera aquele. Quando sai do padrão Estranhamento. Globo, né, que às vezes Isso. a gente fica meio assim, Sua a querida TVE Juliana Lisboa segue por lá, integra inclusive. exatamente. Então, Celso, vamos sair da Bahia, tá? Vamos Seguindo lá. aqui no Nordeste, Pernambuco, estado em que estamos, que tem 2 clubes na Série B, tá? Perdeu seu representante na Série A, que era o Sport. Tem Náutico e Sport na Série B, o Santa Cruz na Série C. Quando eu trago aqui 2 equipes na D, é importante listar o seguinte: 2 equipes dentro das que vão disputar o Campeonato Pernambucano. Porque, por exemplo, o Central vai disputar a Série D. Mas eu não estou apresentando o futebol de Pernambuco aqui. Eu estou aproveitando para explicar porque isso vai acontecer em outros estados também. Tá? Não são os representantes de Pernambuco na Série D. São onde estão os times do Pernambucano no Campeonato Brasileiro. Maguari e Retrô estão na Série D. Decisão, Jaguar e Vitória sem divisão. Tá? São 5 times dentro da estrutura do futebol
brasileiro, tá? 2 na B, 1 na C, 2 na D e 3 distritais, né? Como o LFoot nos ensinou. E aí, Celso, quem não sabia, quem está se deparando agora com essa questão de ter apenas 8 times, de fato salta aos olhos, tá? É o campeonato com o menor número de times, tá? A gente vai ter mais um, mas ninguém tem menos do que, nenhum estado tem menos do que 8 times. E foi uma preparação da Federação Pernambucana para se adequar à missão de resolver tudo até o dia 8 de março. Encaixar nessas datas definidas para o calendário do futebol brasileiro a partir desse ano, né? Exatamente. São 11 datas, tá? E a Federação Pernambucana cumpriu, tá, Celso? Basicamente, as 11 datas, na verdade, a Federação Pernambucana vai utilizar de 12 datas, mas qual é o X da questão aí? Quando ela se preparou para esse modelo, ela tinha que considerar que o esporte poderia ser Série A ou B, tá? Então ela agiu de forma correta. Como o esporte foi rebaixado, a gente até tem um programa sobre o calendário, vocês podem ver no nosso feed. Existia até margem para mais. Isso. Dava para fazer esse Pernambucano, por exemplo, forçando, estrangulando, usando o carnaval com 10 clubes, fechando ali em 12 datas, tá? Dava. Ou, na verdade, não seriam 12, né? Seriam 14 datas. Isso. Não, mas você poderia tirar uma da semifinal. Enfim, 12, 13 datas. Daria. Mas da forma vai ficar muito, muito tranquilo, porque não vai ter jogos no carnaval, as proteções aconteceram, mas ele conseguiu garantir, por exemplo, que a semifinal passe a ser em ida e volta. Isso é muito importante, porque é mais um campeonato de formato básico, tá? Assim como o Tradicional. baiano, formato turno único, tá? As 8 equipes se enfrentam, são 7 rodadas, elas se enfrentam umas contra as outras. A classificação não é tão básica quanto a do baiano, porque a do baiano a gente viu aqui, já vai logo para a semifinal, cruzamento olímpico, tudo muito básico. O pernambucano não. 2 equipes avançam para a semifinal, é primeiro e segundo colocado, e as outras 4 disputam, aí sim, jogo único, as quartas de final. São 2 partidas que definem, né, as rotas da semifinal. Mas perceba que essa primeira e segunda posição, que era valiosíssima, Celso, perdeu um pouquinho o peso. Por quê? Porque agora é de volta à semifinal. Uhum. Tá? Isso já tinha acontecido em 2025. Tá? Isso já tinha acontecido em 2025, a gente viu os jogos, né, de volta Santa Cruz Sport, né, que foi o jogo que acabou sendo mais marcante. E se repete agora, tira um pouquinho do peso. Você escapa de uma fase, você descansa, mas como o calendário vai estar um calendário sem cruzamento com Copa do Nordeste, tá? Vai estar algo mais administrável, vai ser quase que uma semana realmente de descanso. Então não seria algo desastroso, por exemplo, para um dos grandes ter que jogar as quartas de final. Necessariamente um deles vai ter que jogar, né? Então tem essa mudança no calendário, mas está ajustado para terminar ou no dia 7 ou no dia 8, tá? Na última data prevista. O que é que o Pernambucano vale? E aqui é importante, porque Pernambuco hoje não tem clubes na Série A. Pode acontecer de Sport ou Náutico subirem para a Série A. E se eles subirem, automaticamente eles estão garantidos na Copa do Brasil de 2027. A Copa do Brasil, ela garante vaga quem está na Série A no próprio ano. Tá? Então, Náutico e Sport, eles têm 2 chances de disputar a Copa do Brasil. Subir. Na verdade, 3, porque podem ser campeões do Nordeste. Tá? Nordeste. Náutico não, só o Sport. O Náutico tem 2 chances: subir ou conseguir uma das vagas, das 4 vagas do Campeonato Pernambucano, e o Campeonato Pernambucano distribui essas 4 vagas todas dentro do estadual, sem muita invenção, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Essa é a forma de chegar, ou via Copa do Brasil, ou via Copa do Nordeste. Para o Santa Cruz, por exemplo, só tem aqui, porque o Santa não disputa a Copa do Nordeste e nem tem chance de e estar nem na tem Série A. chance na Série A. Então, o Santa precisa estar na semifinal do Pernambucano para disputar a Copa do Brasil. E agora também vale a mesma coisa para a Copa do Nordeste, porque o Sport era até então uma participação garantida sempre na Copa do Nordeste. Por quê? Pernambuco, mesmo quando perdeu uma vaga ao ser ultrapassado pelo Ceará no ranking, Pelo estado do Ceará. pelo estado do Ceará,
Pernambuco caiu de 3 para 2 vagas. Detalhe, quando essa regra foi criada lá, não, 3 vagas ali, achando para Pernambuco, em tese, ter Sport Náutico Santa, mas Pernambuco caiu, despencou no ranking, né? O estado do Ceará ultrapassou por muito. Mesmo com 2 vagas, e já vencendo assim há alguns anos, um era para o ranking, ou seja, seria eternamente do esporte, por eternamente, entenda, nos próximos 10 anos, pelo menos, tá? Seria do esporte, e a outra pela posição do estadual. Tá? Agora não. Acabaram as vagas por ranking. As 2 vagas que Pernambuco tem para a Copa do Nordeste são via estadual. Os 2 finalistas vão, tá? E o Pernambuco tem 2 vagas para a Série D, tá? Também uma queda de ranking aí, perdeu. Muito valioso também, então, esse campeonato pernambucano, né? Tanto para Sport quanto Náutico e Santa Cruz, né? Celso, os estaduais ficaram valiosos. Porque eles se tornaram fontes únicas, tá? De acesso à Copa do Brasil e à Copa do milionária. Nordeste. Tá? Receitas aí, milionárias. sobretudo Copa do Brasil, né, que virou o banco imobiliário do futebol. Isso. Cada avançozinho seu ali você ganha dinheiro. Fundamental para o orçamento. Tá? Para parte dos clubes chega a ser 1/3, metade do orçamento. Muitas até vezes mais é do que decisivo isso. para mudar a campanha dentro da própria temporada, né? Exatamente. Isso tudo faz muita diferença, né? Mantendo o histórico de transmissão, a Globo, tá? Contrato gigantesco, longo, gigantesco em duração, né? Isso. Renovado mais uma vez. Não é nem que o contrato em si é gigantesco, uma tradição já gigantesca de transmitir o Pernambucano. A Globo cortou vários estaduais pelo país nos últimos anos, manteve Pernambuco sempre, tá? Agora começa a recuperar alguns, tá? A gente vai ter Globo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né? E no Ceará, com afiliadas em alguns estados. Vai ter um mapa com mais Globo esse ano, mas Pernambuco mantido, no entanto, um valor dos mais baixos, tá? Eu diria que é ridículo o que Sport Santa e Náutico recebem para disputar o Campeonato Estadual de TV. São 350 milhões, mais ou menos, tá? Que aumente um pouquinho esse ano para 400, não tem nada ainda. 350 mil, né? 350 mil, milhões estavam feitos, né? 350, 400 mil, tá? Ou seja, 1 milhão e 200 pelo campeonato. E não tem nem premiação, ou seja, todo o dinheiro do campeonato já vai aí. Os clubes escolhem nem ter premiação, porque que premiação seria, tá? É muito baixo, Celso. É muito baixo, tá? Qualquer estado de porte compatível, até menor, paga mais e geram menos audiência, porque o Campeonato Pernambucano é um sucesso absoluto de audiência na TV aberta. Absoluto, tá? E o valor é irrisório que chega, tá, para as mãos dos 3 principais clubes, e para os do interior, daí você tira. Se é irrisório para os 3 principais, né, para os demais é realmente uma gotinha ali, tá? No YouTube, o canal Gold, mais uma vez, segue com os direitos do Pernambucano, transmitindo muitos jogos, tá? Acho que quase que a totalidade dos jogos. E tem a página da Federação Pernambucana no YouTube, tá? Que até era TV FPF Bet Nacional, não sei se está mantido para 2026, mas transmite também os jogos mais alternativos e tem aí a garantia de 100% dos jogos do Pernambucano transmitido. E aqui cabe um elogio, tá, Celso, para a FPF. Não é muito comum a gente elogiar a FPF, não, mas nesse programa ela merece 2 elogios, né? O primeiro, ter se adequado previamente ao calendário. Previamente e de forma segura. Segura, não tem inventado tabela simples, tudo muito, muito organizadinho, respeitando méritos esportivos. E a própria FPF tem uma qualidade na transmissão, na geração dessas imagens, tá? Por exemplo, o canal Gold, ele paga um valor FPF, ele não gasta com câmera, com caminhão de edição. Essa estrutura já está bancada, A FPF entrega tudo em mãos, tá? É para quem tem uma capacidade de investimento como a Gold, como o canal Gold tem, é muito barato também, tá? É um trabalho muito legal que a FPF faz e que poderia até ser mais ramificado, porque detalhe, tá? A Globo tem contrato de exclusividade. O canal Gold não. Tá? Poderia ter um outro canal aí, né, pagando um valor, só que o problema é que é muito difícil. Por que vocês não transmitem? Pra gente é fora da realidade. Eu acho que para qualquer canal aqui do próprio estado é fora da realidade. Mas para esses canais que já são na casa dos milhões de inscritos, justamente por conta das transmissões ao vivo, eles já fazem parte desse universo. Tá? E agora os títulos? Os títulos, Celso.
O Sport completou o 45º título, né, na temporada passada, uma ampla vantagem em relação a Santa Cruz e Náutico, 29-24. Tá? Na lista aqui a gente vê o Sport tentando construir uma nova sequência relevante, né? O tricampeonato, eu É, diria que é a sequência ali dentro da normalidade. Quando você começa a construir um tetra, passa a ser um recorte relevante, né, dentro de períodos, exato. e não vou nem ficar naquela paranoia, que até nunca mais se falou muito, né? Ah, chegar o Hexa, aquilo ali ficou meio para trás. Parece que a nova geração, as novas gerações entenderam que, ao invés de ficar nessas bobagens mínimas da rivalidade, eu não tô minimizando rivalidade, não. A rivalidade é E fundamental para que nem tudo o isso Hexa aqui também, exista. né? E nem o Hexa. Mas acho que todo mundo hoje em dia sabe que um acesso é tão mais importante do que uma sequência estadual, né? Mas, enfim, o Sport vai aí com o objetivo de avançar dessa sua tentativa de uma nova sequência relevante. E a gente já começa a ver também uma demanda do Santa Cruz, tá, Celso? Uhum. Porque a gente tem uma lista aqui que ficou um pouco fora do padrão, né, com 11 anos, mas se a gente cortasse para 10 anos, só tem uma aparição do Santa, justamente em Há 10 anos. 2016, e se ele não for campeão, já são mais de 10 anos sem um título, tá? Uhum. Então isso pesa, como na temporada é, esse recorte aqui é o recorte que o Santa Cruz ganha a Copa do Nordeste, é um recorte que o Santa volta para a Série A, fica como um passado distante agora como SAF. Eu diria que esse pernambucano, Celso, depois de muitos anos, é um pernambucano equilibrado. A gente tem um vídeo que já está no ar já há algumas semanas sobre a diferença de investimento nunca foi tão baixa entre Sport, Náutico e Santa, todos mais próximos nas folhas salariais, sobretudo no começo do ano no Pernambucano, tá? E além do título em aberto, eu percebo a necessidade de todos eles de conquistar o título. E a do Sport nem é para fazer esse tetra aqui, é para pagar 2025. O Sport chega Eu não diria nem apagar, Fred. Eu diria que é tentar. colocar debaixo do tapete. Exato, exato. Porque você também não joga fora, É, né? Pode mas voltar a qualquer é, momento. virar um pouquinho a chave Isso. seria muito, muito pesado para o esporte depois de tudo que aconteceu em 2025. Perde o estadual, já chega muito de cabeça baixa na Série B, tá? O Náutico, o oposto, querendo vir para o protagonismo, né? Ascende a Série B, é, tem condição plena de competir de igual para igual financeiramente com o esporte. Ser campeão pode ser pode ser pode ser a coroa do protagonismo em 2025. Algo que era absolutamente distante até o meio do ano, quando se desenhou, sobretudo, o rebaixamento do esporte e a possibilidade de acesso do E até Náutico. fundamentar uma campanha mais ambiciosa de repente na Série B, Sim, né? veja só, Celso, eu acho que se o Náutico sai do estadual campeão, ele é o protagonista para a Série B. Ele ultrapassa o esporte com perspectiva de Série B. Tá? Dentro do estado. Até do que a gente está vendo enquanto grava esse vídeo de mercado, pode ter o protagonismo aqui. Do mesmo jeito que o esporte quer curar suas feridas e afirmar esse protagonismo, né, que é dele há muitos anos aqui no estado, O o Náutico, né? Náutico Tem tem essa essa. chance. E o Santa virar a página, né? Uhum. Não virou SAF agora, né? Claro que falta formalidades ali, mas é uma SAF basicamente instituída. Uma perspectiva também de menor diferença financeira em relação aos rivais. Aqui sim, uma necessidade de voltar a ser campeão. Uma geração inteira já sem título. Tá? E aí, motivação absoluta, né? Para ser campeão, treinando há muito tempo, ou seja, deve ter um início de campeonato muito melhor, né? Já com o time titular, já jogando com uma capacidade de entrega maior, o que deve abrir caminhos, classificação boa, tá? Vantagens até nos confrontos finais. Então, acho que esse é o desenho que a gente tem aqui do O Pernambucano. Pernambucano. Vamos agora pro Cearense. Vamos agora falar do Campeonato Cearense e o nosso querido Manjadinho. Manjadinho, Pernambucano, Galeto, O né, que a gente Galeto, nem tratou dessa forma, verdade. mas Pecado. Dá vontade de deveria. voltar, pai, só pra gente falar Galeto e, e E passar. aqui o Manjadinho. E é fácil identificar o porquê do Manjadinho, né? É. Basta olhar aqui para a lista dos campeões, dos últimos campeões, tá? É muito difícil romper, Celso, essa barreira aí imposta por Ceará e Fortaleza, tá?
São 47 títulos do Ceará, 46 do Fortaleza. Depois daquele estadual do ano passado. Existe aqui, tá? Toda vez que a gente vai trazer essa contagem, o torcedor do Fortaleza vai dizer: pô, isso não existe, aqueles 5 títulos são no papel, não tem nem taça, tá? Mas veja só, desde 2018 eles são oficiais e a gente aqui não pode fazer interpretação do que é oficial. Então, oficialmente, os 47 títulos do Ceará, tá? 46 do Fortaleza. Essa disputa é interessantíssima. E detalhe, que o Ceará, ele quebrou, Isso. tá? Em 2024, agora já foi bicampeão, ele quebrou a sequência, tá? De 5 títulos do Fortaleza. Que é a sequência que o Fortaleza igualou o Ceará, né? Nesse início Nessa conta, nessa né? conta aí, justo. Então tem uma disputa intensa aqui. É um dos poucos estados, talvez seja o único, viu, Celso? Dos 13 que a gente vai acompanhar, é o único que existe uma disputa. Então, tete a tete, que né? no ano pode ter uma mudança, que seria o Ceará perder a hegemonia, tá? E voltar a ser uma hegemonia compartilhada com o seu maior rival, tá? O Ferroviário, desde 1995, não consegue quebrar aí essa hegemonia. Essa definição do manjadinho, tá? E dificilmente vai ser esse ano, né, Celso? Porque mesmo com os rebaixamentos do Ceará e do Fortaleza, e aqui é uma outra realidade, tá? É o campeonato cearense com os 2 clubes rebaixados. Há muito tempo a gente não via isso, tá? Desde 2018, os cearenses estão ali recorrentemente disputando a Série A. É um impacto negativo, sobretudo depois da era de ouro do Fortaleza, tá? Equipes com menos poder de investimento, com crise financeira, né, com interrogações sobre o futuro, sobre a real condição financeira, inclusive Fortaleza, muitas notícias nesse fim de 2025, início de 2026, mas ainda assim há um abismo estrutural e de investimento em relação à Floresta, que é o único do estado na Série C, e aí a Ferroviária, Iguatu, Maracanã, Tirol, tá, que são os da 4ª divisão, Horizonte, Maranguape, Quixadá, sem divisão. É muito pouco provável, tá? Eu não apostaria uma moeda, tá, que o manjadinho deixará de ser manjadinho em 2026, né? A tendência é que, de novo, os 2 rivais, disputem a final. Não é nem que seja campeão, a tendência é que eles disputem a final. A gente aqui tem uma explicação do formato, mas no programa que a gente vai detalhar os formatos de cada estadual, você vai ver que é quase que desenhado para isso. Isso. No final das contas, eu diria que todos os estaduais são desenhados para que os principais tenham um caminho lógico até eles fazerem a final, tá? Mas o do Ceará, assim, é muito escancarado. É muito desenhado. É muito desenhado. Porque, é pontilhado já, né? Porque, por exemplo, o baiano. Ok, é desenhado, mas é desenhado numa lógica de todo mundo contra todo mundo, um ser primeiro, outro ser segundo. Isso. Então não é desenhado, é só estabelecido o critério esportivo mais justo que existe, que é todo mundo contra todo mundo, pontuação. E depois cruzamento olímpico. Aqui, a Federação Cearense resolveu inovar completamente, tá? O campeonato, inclusive, é o primeiro a começar do Brasil. Nessa terça-feira, dia 6, o campeonato já começa, tá? Tem jogos no meio de semana. A data 1 dos estaduais no Brasil é o próximo fim de semana. 10 de janeiro, tá? A gente tá brincando que o campeonato cearense começa da data 0, tá? Ou a data -1, chame como quiser. Mas, como foi dividido o campeonato? 2 grupos de 5, e essas equipes se enfrentam dentro do próprio grupo. 3 se classificam. Ceará e Fortaleza estão em grupos opostos. Obviamente, ok, cabeça de chave. É óbvio que eles vão se classificar entre os 3, né? A segunda fase segue com esses 3 clubes de cada grupo formando um novo grupo. E aí os confrontos são contra as equipes da outra chave. Aí onde a gente deve ter o primeiro clássico, tá? Mas a contagem de pontos segue a mesma, e depois a semifinal e a final segue toda dentro do grupo. Você volta só a enfrentar o seu grupo. Que, inclusive, eu acho que esportivamente a Federação Cearense fez o correto. Tá? Eu enxergo dessa forma, tá? A melhor forma de distribuição, porque quando você faz o cruzamento
Na hora que você faz um cruzamento Entre você enfrentando o adversário, você tem a reta final do campeonato tem que ser dentro do próprio grupo. Exatamente. Para poder fazer sentido. Isso. Muitas Até vezes a acha final, injusto, tal, mas é o correto. Então, um tanto quanto mirabolante. O cenário de injustiça que Fred se refere é porque muitas vezes a gente acaba vendo um grupo pontuando muito mais do que o outro Pra mim é uma grupo. falsa injustiça. Eu Mas sempre bato nessa tecla. perfeito, é a falsa injustiça. Mas é muito difícil convencer. Isso. É muito difícil convencer. É falsa injustiça, visto que todo mundo enfrentou os mesmos adversários. Aí, né? pra compensar isso, fazem os cruzamentos misturados. A Copa do Nordeste ensinou isso pra gente aí nos últimos anos, né? Então, Celso, um tanto quanto mirabolante, mas não tem nada esdrúxulo, nada também pra você dizer que ideia, como a gente lembrava os caixas d'água do Rio de Janeiro, os campeonatos malucos da Federação do Rio de Janeiro, nada disso, tá? Diferente do padrão, mas redondinho e correto, tá? Agora, a transmissão, meu amigo... A transmissão no Ceará, ela é bem distribuída, tá? Porque não existem os contratos de exclusividade, né? O Grupo Verdes Mares tem o direito de transmissão, que é a Globo do Ceará. Sempre que a gente trouxer nesses quadros a Globo, muitas vezes é um acordo local, né, com a transmissora, no caso, o Grupo Verdes Mares, mas aí a gente vai tratar sempre como Globo. E a TV Ceará, tá? Que aí entra TV estatal, também com transmissões, tanto na TV aberta quanto pelo YouTube. E aí no YouTube entra o canal Gold, a própria Federação TV Cearense estatal e a Federação Cearense. Né? Aqui há um esforço. Você percebe que na Bahia e no Ceará há um esforço do governo para aumentar o número de inscritos e a audiência da TV estatal. Pernambuco não faz esse esforço. O governo do estado não entra para tentar utilizar o futebol do estado como fortalecimento de das audiência. suas próprias redes, né? E aí, Celso, a gente acabou de falar aqui. O valor que o canal Gold paga, seja para o pernambucano, seja para o cearense, é muito baixo. Muito baixo. Eu acho que o poder público deveria, sabe, pegar uma TV estatal, fazer esse investimento, nem que seja só no YouTube, tá? Montar uma equipe e fazer essa transmissão, porque muitas vezes, Celso, quando for Santa Cruz e Náutico, vai todo mundo ver na Globo, ok. Mas às vezes vai ter um Retrô em Maguari, você coloca horários diferenciados, às vezes no meio de uma tarde, tá? Você sozinho, você pode ter interesse naquele jogo, sobretudo na reta final, que podem estar valendo vagas. Eu acho que você tem uma possibilidade aí. Não por acaso, vários estados recorrem, tá, a TV estatais. Então, a TV Ceará tem a transmissão no YouTube, tá? E não é a GETV. Dentro do site do GE do Ceará podem ter transmissões. Não é uma garantia, mas há essa possibilidade de transmissões no site, tá? Agora vamos falar da distribuição de vagas. Padrão, né? Que é padrão, né, Celso? 3 vagas para a Copa do Brasil. Aliás, tem esse asteriscozinho que é fora do padrão. Ao contrário da Bahia e de Pernambuco, o Ceará guarda uma reserva, vaga né? para aquela Fares Lopes, né? A Copa que eles têm. Taça Fares Lopes, que é a Copa do Brasil do estado do Ceará, digamos assim, né? A Copa interna. Eu gosto do modelo, mas eu acho que pro tamanho do que representa a Série D, eu acho que fica mais... Uma Copa do Brasil, né? Desculpa, uma Copa do Brasil. Eu acho mais esportivamente mais correto usar o campeonato para distribuir. Mas é uma tradição lá. A Fares Lopes lá tem o seu peso, tem a sua história. É uma competição que... Dá uma interiorizada. Dá uma segunda chance. Isso. Também aumenta um pouco o calendário, você garante mais tempo para os clubes, né, para os contratos dos jogadores. E outra coisa, lá já está estabelecido. Então, quando já está estabelecido, não há sentimento de injustiça. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Então, são 3 vagas para o estadual, mas o Ceará tem mais uma vaga. 3 vagas para a Copa do Brasil? Né? Não, dentro do estadual, tá? Isso. 3 vagas para a Copa do Brasil dentro do estadual e uma vaga para a Copa do Brasil na Fares Lopes, tá? Copa do Nordeste, o Ceará com as 3 vagas, né? Ceará e Bahia são os 2 estados com 3 vagas e também 3 vagas para a Série D. 2 vagas para a Copa do Brasil no estado e uma pela Fares Lopes, não é isso? Não, 3 e 1. 3 e 1. Tá. 3 e 1. Certo, perfeito, entendi agora. Tá? Então,
Porque a gente tá contando 4 vagas pra Isso. Federação Cearense. Isso, são 4 vagas. É bem padronizado. Uhum. Quase todos os estados melhor ranqueados ali, do segundo, acho que é do segundo ao nono, uma coisa assim, eles têm as Essas 4 4 vagas, vagas. tá? Então é isso. A gente, na verdade, do segundo ao nono tem as 3 vagas da Série D. Ali é bem mais, tá? Ali, esse 4 vagas realmente pega um espectro que vai de, basicamente, tirando São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, todos os outros estados mais tradicionais, eles têm as 4 vagas. Aqui é que até o nono são 3 vagas na Série D. O Ceará faz parte hoje desse G9, tá, de federações do futebol brasileiro. Agora a gente vai sair um pouquinho do Nordeste, tá? Eu tinha dito que a gente abre pelos campeonatos que a gente mergulha mais e agora a gente vai dar um giro pelo Brasil. Vai até voltar ao Nordeste depois, mas a gente dá um giro pelo Brasil, tá? Vamos começar pelo Paulista, né? E a gente vai seguir o seguinte critério agora, tá? Em ordem de apresentação. Força na Série A, a distribuição de clubes na Série A, a gente vai trazer por hierarquia, tá? E o Campeonato Paulista tem 6 clubes na Série A, 4 na B, tá? São 10 equipes nas 2 principais divisões do futebol brasileiro, tá? E aqui eu ainda fiz um cuidado, Celso. Na Série D, por exemplo, eu estou citando que tem o Noroeste, a Portuguesa e o Velo Clube, mas tem mais times que são da Série A2 de São Paulo e estão na Série D, tá? Só que o detalhe é que na Série C, dessa vez, só o Guarani disputa o Paulista e é da Série C. Mas eu quis destacar que 3 times estão na Série C e na A2 de São Paulo, né? Ferroviária, recém-rebaixada, Inter de Limeira e Ituano, tá? É muito forte. É muito dinheiro, forte, é muita indústria, é muita marca, é muito tudo lá. Eu acho, é Celso, muita audiência. é porque eu deletei, eu cheguei até a colocar os da Série D, mas deletei. Eu acho que ao todo são 5 ou 6 clubes da A2 que disputam C ou D do futebol brasileiro. É muito forte. Tá? É muito forte. Tá? É completamente diferente, né, do padrão dos outros estados. E aqui é fundamental dizer o que é que salta aos olhos, além de um campeonato muito mais forte tecnicamente do que os demais. Salta aos olhos que são 16 times. Todo mundo enxugou. O Campeonato Paulista já era mais inchado e ficou com um desafio gigantesco de como adequar. Para esse compromisso inicial de 11 tem 16, datas, né? Você tem 11 datas, como adequar um campeonato com 16 times, tá? Foi muito fora da curva o formato e o regulamento criado pela Federação Paulista, inspiradíssimo na Champions League, na nova Champions League, né? Que é um pouco. Quando eu falei isso, o Cássio disse: não tem nada a ver. Eu falei: tem uma linha ali de NFL que você não precisa enfrentar todo mundo. O Cássio disse que não tem nada a ver, mas eu continuo, porque para mim, a primeira competição que eu tive uma lógica de que você não precisa enfrentar todos os adversários, que existe um cálculo para mim, eu aprendi isso na NFL, tá? Isso. A NFL ela tem uma base de times que você enfrenta obrigatoriamente e vai ter uma outra base que é composta de times que vão de acordo com calendários passados e com performance passada. Eu trouxe a NFL como base dessa possibilidade, mas é muito mais próximo, claro, é copiado com a nova Champions League. Tem um vídeo em que a gente vai detalhar tudo isso, mas de uma forma geral, pega as 16 equipes, separa em 4 grupos, tá? Cada equipe só vai fazer 8 jogos. 3 dentro do grupo e 5 fora do grupo, tá? Essa distribuição dos jogos fora do grupo é gerada por um sistema que gerou um sorteio e está definido via sorteio. Em tese, as equipes foram separadas por força e há um equilíbrio, mas é em tese, tá? A classificação, ela é uma só. Você não tem uma classificação separada. É uma classificação única. Ainda que você enfrente adversários diferentes. Então, vamos ver como esse modelo se comprova na prática, tá? Depois que classificam os 8, aí o campeonato vai para normalidade, tá? Detalhe, quarta de final em jogo único, semifinal em jogo único e quando apresentado, final em jogo único, mas conseguiu com a CBF a liberação para a segunda data para chegar em 12 datas, tá? Então o Campeonato Paulista vai ter 12 datas e a final será disputada e optou para fazer na final e não na semi, né?
Porque Optou. você podia fazer a semi em 2 jogos, que E aí uma você vai ali final no critério esportivo O mais o neutro. Rio de Janeiro, a final é jogo único. Pronto. Mas, normalmente quando fazem isso é para dar uma proteção maior se tiver um grande contra um pequeno na semi, né? Porque em 2 jogos você sempre tem uma proteção maior para o grande, mas correu risco aí a Federação Paulista. No entanto, Celso, eu diria que o grande, além do interesse em ver esse modelo novo de campeonato implementado, é ver como aqueles 6 times da Série A vão se relacionar com o campeonato. Isso. É outra incógnita gigantesca, porque a partir do dia 28 de janeiro, ainda no finalzinho da fase de classificação do Paulista, né, que ela termina no dia 1 de fevereiro, tá? Ali, reta final mesmo, uma data batendo na outra, a gente vai ter que entender como esses clubes vão se relacionar. Se vai ser time reserva, se vão priorizar o Paulista no começo, segurar um pouco a onda do brasileiro. Acho muito difícil, mas o que a gente viu nos últimos anos foram decisões de campeonato paulista tratadas assim como parecia Libertadores, né? Que o Corinthians fez com o Palmeiras nesse último campeonato. Né? Rivalidade Pô, entre em campo de forma muito avassaladora, né? isso. E a gente tinha o Palmeiras, Celso, recuperando o terreno e colocando a hegemonia absoluta histórica do Corinthians como o campeão dos campeões, Isso. né? Do estado de São Paulo. O Palmeiras, nos últimos anos, tinha tirado 4 do Corinthians, tá? E ano passado, o Palmeiras era favorito, o cenário a gente podia estar vendo aqui 30-27. Mas o Corinthians acabou surpreendendo, né, prevalecendo na final, ficou 31-26. A gente tem aqui um hiato de títulos do Santos já muito grande, tá? Uhum. Completando aí 10 anos sem título, ou seja, há uma demanda do Santos para ser campeão. Nesse meio tempo conseguiu vencer a Série B, mas eu acho que para a torcida do Santos, um paulista vencendo seus rivais tem um peso maior que a Série B, até porque foi uma Série B amarga, xoxa, É. demitindo o treinador, Depois do título, justamente. foi assim, eu seria muito mais explosão da torcida com o Neymar, com o Gabigol ser campeão em 2026 do que foi naquela Série B. Eu não tô aqui nem hierarquizando o título, eu tô fazendo de algo de sentimento Uhum. de torcida. E Né? contextual, incluindo aí É. 2 ídolos. Ídolo não, porque E- Gabigol não é é. mais ídolo da torcida do Santos pela forma como saiu e É. tudo, né? Mas Tá de volta, tá né? de volta Tu que agora perdoa. com gol, né? Com gol. Com gol. Só com Gabi não vai, né? Só com o Gabi não se perdoa, não. E é isso, tá, Celso? Transmissão. Detalhe, o maior campeonato do Brasil e a Globo não tem nem uma fatiazinha. Tá? Tô dando a Record. Na TV aberta, Record, TV fechada, E TNT. aqui já é um perfil de aposta da própria Record em torno dessa disputa privada aí, né? E ela pega o Paulista para enfrentar os outros. Exatamente. Porque ela, com o Paulista, ela enfrenta o Pernambucano em Pernambuco, enfrenta o Baiano na Bahia, Carioca. enfrenta. O interesse do Paulista é um interesse nacional. É o campeonato mais forte do país, tá? Eu não sei, com essa divisão do brasileiro, se a Globo acaba não sendo, de novo, bem privilegiada, caso os grandes façam o que me parece mais lógico, que é utilizar reservas no estadual. Aí, Você não acha, Fred, que tem a chance de ter um ir e vir de escolhas de que Acho. time você utilizar, no sentido de que, tipo, a gente fala que a Série A ela vai estar começando ali no meio, basicamente na fase mais aguda dos estaduais. Sim. Então, talvez alguns clubes Já no precisem... mata-mata. Pronto. Porque assim, Agora, você pode olhar, vai ter uma rodada Isso. e depois tudo no mata-mata. Mata-mata. E aí, ao mesmo tempo, a gente precisa considerar que é a competição mais importante do Brasil, né? É a Série A, o Campeonato Brasileiro. E que os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos 3 pontos da 38ª rodada. Então, é muito importante, até para a gente entender esse novo calendário do futebol brasileiro, saber como esses times vão utilizar o estadual, se não vai ser também uma forma de você dar ritmo para o seu time principal, para ter ritmo de competição, para começar bem o brasileiro e começar a usar, de repente, um misto ali para as fases mais agudas do seu próprio estadual. Acho que vai depender muito de cada contexto. Um Santos na final do Campeonato Paulista é diferente do Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Eu acho que na final vai prevalecer a final.
Eu acho que na Final, final né? vai prevalecer a final, Celso. É meio estranho, é meio ilógico, mas eu acho que vai, tá? Agora, o começo, acho que todos devem começar utilizando sub-20, porque é tudo muito apertado pro início do ano, né? Isso. Mas depois, pô, você quer dar ritmo pro seu time principal, que daqui a 15 dias vai estar estreando no estadual, na Série A, e aí? Você vai fazer o quê? Exatamente. Arrumar amistoso? Né? Não, vão jogar. Eu só trouxe a questão porque, tipo, inclusive, Celso, há uma interrogação sobre cota aí, tá? Ah, O que chegou para os clubes seria bem menor a cota, uma insatisfação muito grande, mas o campeonato encolheu, pô. O é. campeonato perdeu datas, eram 15 datas, assim, você perdeu muitas datas, tá? É, e a gente tem uma possibilidade grande dele perder força técnica por essas divididas com a Série A. Não é comum você ver o Palmeiras, o São Paulo, chegar na quarta de final do Campeonato Paulista e botar o time reserva. Ah, Eles exato. botam o time titular, força máxima. Exato. Não sei como vai ser esse ano, tá? É tudo quarta e domingo. Não tem aquela história de terça e quinta, domingo. Não, é quarta, domingo. Mas você já começaria o ano muito a 200 por hora jogando quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo a partir, né, da última semana de janeiro. Mas como a gente estava na transmissão, TV aberta Record, TV fechada TNT, e aqui a gente tem a HBO Max com o PPV, tá? Para assistir todos os jogos. Não tem isso. Cazé TV no YouTube, não. Cazé TV no YouTube é um jogo por rodada, que é o mesmo jogo da Record. A mesmo esqueminha que eles têm do brasileiro. Uhum. O que a Cazé TV transmite é o que a Record transmite. Ou seja, Campeonato Paulista de graça, só esse joguinho da Record e da Cazé TV, tá? Quem quiser ver todos os jogos, PPV, Streamzinho. né? HBO Max e algumas partidas na TNT, tá? Que é aí TV TV fechada. Mas fechada. o total do Campeonato Paulista tá guardado Pro streaming. pro streaming da HBO Max, tá? A distribuição de vagas, a gente tem. São 6 vagas do estado de São Paulo, tá? Para a Copa do Brasil, mas eles guardam uma para uma Copa, né, estadual, distribuem as outras 5. 2 vagas para o Sul-Sudeste e 4 vagas para a Série D, tá? No histórico de títulos, a gente até já passou por ele, né? Corinthians 31, Palmeiras 26, São Paulo e Santos 22, tá? Então, esse é o Campeonato Paulista 2026. A gente avança para o Carioca, tá? Que, quer ou não, também é disputado a 100%, não no começo, mas na reta final, sempre pelas equipes. No começo é muito comum Flamengo, Botafogo, Fluminense utilizarem sub-20. O Vasco também acho que vai partir para essa estratégia esse ano. O Flamengo até nos últimos anos chegou a rodar o Nordeste com a equipe sub-20, né? Mas, na hora da verdade, eles vão ali A Vera. com toda a carga, tá? O estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma concentração muito grande, diferente da de São Paulo, né? É muito diferente o desenho de distribuição das equipes em relação a São Paulo. Você tem 4 clubes na Série A. Principalmente em relação, e essa é a característica de São Paulo, a industrialização do interior do Exato. estado, né? A poder econômico das prefeituras estaduais acaba interferindo nisso também, influenciando nisso também, né? O campeonato do Rio de Janeiro acaba sendo quase que um campeonato metropolitano, né? Perfeito. Campeonato carioca, no final Carioca. das contas, né? Não é Fluminense. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco na Série A, nenhum time na B, com Volta Redonda, foi rebaixado, e Volta Redonda é o único na C. É até onde vai a indústria, né? No Rio ali. Exatamente. Aí na Série D, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Português e Sampaio Corrêa. E sem divisão, tá? O Bangu e o Boa Vista. Aqui também tem caso, tá? O América, ele disputa a Série D e tá na 2 do Campeonato Carioca. A gente tem outras equipes aí nesse cenário, no Rio de Janeiro também, tá? Que disputam a Série D, mas estão na segunda divisão estadual, tá? Formato do Campeonato Carioca. É um formato que foi a solução mais repetida para as federações em 2026, tá? Que é basicamente reconstruir o formato da Copa do Nordeste dos últimos anos, tá? 2 grupos de 6, os jogos contra os times do outro grupo, A pontuação dentro do próprio seu grupo. próprio grupo, classificam 4 de 6, tá? E aí formam
as quartas de final dentro do grupo. No Campeonato Carioca, segue tudo dentro do grupo. As quartas, a semi, e aí a final, obviamente, Um de cada fica lado, tal. um de cada lado, tá? Detalhe histórico e tradicional. E a Taça Guanabara? Sim. Quem ganhar a primeira fase, quem for o time com maior pontuação na primeira fase, independentemente do grupo, é o campeão da Taça Guanabara. Olha aí. Já leva aí a Taça Guanabara, que queira ou não, no Rio de Janeiro é muito tradicional. Essa Taça Guanabara. Aí pode dar discussão, né? Em relação ao critério esportivo, né? Total. E Celso, aquilo que você falou do Campeonato Paulista, perceba, quarta de final, jogo único, semifinal, dois jogos, final em um. Tá? Um grande final, né? Com cara de super evento ali no Maracanã, né? O Rio de Janeiro, e aí a gente tem que tirar o chapéu. Tá? O Rio de Janeiro é o estado mais civilizado do Brasil dentro do estádio. Mas assim, incomparável com qualquer outro. Parece que é o estado que atravessou aquelas décadas ali dos anos 90 e 2000, onde a gente viu uma separação cada vez mais física, geográfica quase, dentro dos estádios, né? Parece que o Rio de Janeiro passou com a cultura carioca mesmo, ali dentro da forma de consumir futebol, como algo que, beleza, a gente vai ali, se encontra dentro do estádio, depois a gente sai e segue, né? E detalhe, Celso, espaços comuns, pô. Isso, com espaços comuns, divididos. Aqui a gente, na Bahia, não pode ter torcida visitante. Não pode ter torcida visitante, nem no setor de visitante. No Rio de Janeiro você vê o jogo do lado do cara que torce para outro time, pô. Ou seja, normal. A gente não pode esquecer que esse é o comportamento normal, né? Como você vê um jogo de basquete, como você vê um jogo da NFL, como você vê um jogo da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, né? Claro que você vai. E tem setores que você procura seu grupo, e você pode chegar no estádio e ficar mais próximo. Mas se você for com seus amigos. Pô, a gente não sabe o que é isso. Pô. Não, não sabe. A gente não teve direito a isso. Minha geração, nossa geração não teve direito a isso, nunca. Não, pra ser franco, assim, durante um período, pelo menos que eu lembre, o setor de cadeiras, ele era um pouco misturado. Aí depois começou a se diferenciar ali e tal, e depois acabou o setor de cadeiras para visitante. Exatamente. Acabou. Não parou de existir. Então, assim, fica tudo mais legal no Rio de Janeiro, né, com a final única, tá? Transmissão, tá? Aí é fechada no Grupo Globo. Aí, meu amigo, pelo amor de Deus. Tudo Globo, TV aberta, TV fechada. É o clássico, né? Premiere com o tanto na TV quanto no Globoplay, né, nos aplicativos da própria Premiere, e a GETV transmitindo jogos também no YouTube. É o conjunto completo. Globo completo, tá? E aí lembra que a gente teve um debate ali, no Mundial de Clubes... A TV da Federação Carioca, a Federação GE de... Aliás, é TV FCFGE? É só GETV. E aí, Celso, eu lembro que no Mundial, esse Intercontinental, né, que a gente falou, a GETV colocou patrocínio no YouTube, por isso gerou muito mais audiência do que a Casa TV. Não prevaleceu esse discurso? Prevaleceu. E a gente debateu aqui, né? Veja, a identificação é muito maior. A identificação da torcida do Flamengo é naturalmente muito maior com o Grupo Globo. Sem dúvida. Muito maior, tá? E o Flamengo tem um peso gigante. Isso aqui é o Flamengo, pô. Tá? Essa Globo abraçada, comprar todas as possibilidades. Não é por conta do Volta Redonda. Nem do Fluminense, nem do Vasco, nem do Botafogo. Isso. É o contrato para ter o Flamengo. E se proteger e para mais ninguém ter o Flamengo. Tá? E é isso. É algo já enraizado, cultural e em 2025 escancarado. De um nível que a gente nunca tinha visto, inclusive. Né? A Globo abraçou. Excedeu alguns limites que a gente achava que existiam em relação a essa definição de um time que... Um time da casa, um time nacional, né? Essa transformação do Flamengo aí como algo maior, como algo que a empresa abraça, como se fosse uma seleção brasileira, né? A gente viu muitas reclamações de o Botafogo ganhou Libertadores e não teve esses vídeos e coisas do tipo, postagens provocativas, né? Foi um pouco estranho, mas
Aqui está. São os números, né, Fred? Exatamente. Essas cifras. Obviamente. E aí tá o paredão da Globo garantindo toda a transmissão do Campeonato Carioca, tá? A distribuição de vagas, 5 vagas para a Copa do Brasil, porque também tem uma vaga que fica reservada para um torneio estadual, 2 vagas para o Sul-Sudeste, 4 vagas para a Série D. E aqui, para a lista de campeões, tá? A gente tem um domínio do Flamengo na história, 39-33. Fluminense sempre muito próximo, né? São 2 disputas, digamos assim. A disputa entre o Flamengo e o Fluminense para a primeira posição, que já foi mais acirrada, né? Os últimos anos, o Flamengo aí, com 6 títulos contra 2 do Fluminense, deu uma distanciada. E ali, Vasco e Botafogo, né, disputando a terceira posição nesse ranking histórico aí do futebol do Rio de Janeiro. Tá? Um campeonato que ganhou um novo peso nos últimos anos. A gente tem campeões de Libertadores, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense, todos campeões recentes de Libertadores. O futebol do Rio de Janeiro passou a dominar a Libertadores. O Vasco ficou aí fora dessa onda, mas até disputou uma finalzinha de Copa do Brasil esse ano para voltar pelo menos a sentir o gostinho de estar ali, né, na prateleira de cima. Um clube que realmente encolheu. É nacional, mas encolheu, né? Como o Botafogo também tinha encolhido, e com a SAF teve essa transformação que agora já está de novo em xeque, né? Mas seguimos para o Campeonato Mineiro, tá? Campeonato Mineiro com 2 equipes na Série A e 2 na B, tá? Atlético e Cruzeiro, América e Atlético, tá? 100 equipes na C, e aí Betim, Democrata, Pouso Alegre, Uberlândia e Tombense na Série D. Itabarito, eu gostei desse North. Itabarito e North URT. E o RT, tá? Na história dos títulos. Na história dos títulos, o Atlético tem 30, tá? O Atlético tem 50 contra 38 do Cruzeiro e 16 do América. Detalhe que vem numa crescente muito grande o Atlético, tá? Isso. Vem de um hexacampeonato, podendo chegar aí ao hepta. Tá? Campeonato Mineiro pelo Galo. Que domínio, hein, velho? Domínio absoluto, tá? Do Atlético Mineiro, tá? Assim como os principais estados, né, do ranking, 6 vagas para a Copa do Brasil, mas aqui não tem Copa estadual. Todas. Então é o estadual que mais leva clubes para a Copa do Brasil, porque todo mundo vem via Campeonato Mineiro. 2 vagas para Sul-Sudeste, 3 vagas para a Série D. Sistema de transmissão idêntico ao do Carioca, tá? Foram os 2 estados que a Globo fechou o pacote completo, tá? Foram os 2 únicos estados que a gente tem esse cenário aí. Eu acho que, inclusive, o Premier, além dos 2, talvez tenha no Gaúcho. Vai ser o próximo slide. Nem tenho certeza se tem no Gaúcho ou não. O Premier tá meio desabastecido de opções de campeonatos estaduais, tá? Eu acho que nessa pulverização toda, o Premier talvez tenha perdido um pouco o sentido, né, de ser aquilo quase que obrigatório, né? Sim. Na verdade, tudo ficou meio que obrigatório, mas não sei se o valor dele faz sentido ser tão acima dos outros rivais, né, de streaming. Vamos ver nessa temporada o que é que se desenha quanto a isso. A Globo, há alguns meses, já vem destacando a própria qualidade dentro de suas programações, né? Como um grande diferencial, ciente dessa disputa que se inicia com essa temporada 2026, né? Essa nova corrida. Ainda tem um predomínio muito grande dentro da Série A. Tem um predomínio muito grande dentro da Série A. E no começo do ano é muito pulverizado. Só não ter o Paulista já diz tudo, né? Uhum. E não ter outros grandes estaduais, né? Baiano, Pernambucano, Cearense, né? Estaduais que a gente tá passando por aqui. 12 equipes no Campeonato Mineiro, tá? Um formato um tanto quanto peculiar, que nós vamos detalhá-los no programa específico, mas são 3 grupos com 4 equipes em cada um, tá? E você só enfrenta os times dos outros grupos, ou seja, você faz 8 partidas na primeira fase enfrentando as equipes do outro grupo. Só que a pontuação é dentro do seu próprio grupo. Certo. E só passa o primeiro. Certo. Tá? E o melhor segundo. Achei um tanto quanto tiveram a ideia, mas na hora de pegar os classificados a ideia ficou meio pesada, digamos assim, tá? Mas já vai direto para semifinal. É um campeonato encurtado aí, tá? São 12 datas. Semifinal e de volta. E final também em ida e volta. O detalhe aí é realmente isso, tá? Claro que Atlético, Cruzeiro e América estão em grupos separados.
É aquilo que, quem está assistindo o programa inteiro, lá no Cearense, eu destaquei isso, né? Os campeonatos são feitos para que os principais times se enfrentem o mais longe possível. Aqui é um exemplo, né? Qual é a demanda da Federação Mineira? Final, né? Separar em 3 primeiro, e não em 2, né? Uhum. Você vê, tem a demanda de proteger um pouquinho a O América. América também, né? né? Então, por que 3 grupos? Por que não fez o que todo mundo fez? No formato de 12, né? Não foi pra modinha dos 2 grupos de 6 copiando a Copa do Nordeste, tá? Não foi. Foi para quebrou a cabeça para ter um terceiro grupo, para ter uma América ali comandando um grupo, tá? Vamos ver se o América faz jus aí Essa defesa a essa defesa, né, que foi tida da da federação, federação. tá? Então, como a gente já está apresentando vários campeonatos, é natural que daqui para frente as coisas se repitam um pouco e a gente ganhe um ritmo um pouco mais veloz, mas esse é o foco do Campeonato Mineiro. Alguns temas são repetidos. A gente vai ficar aqui debatendo se o Atlético Mineiro vai se o Atlético e o Cruzeiro vão usar os titulares durante a Série A. É o mesmo debate. Isso, Tá? Não adianta a gente ficar repetindo o debate, né? Então, são as mesmas dúvidas, tá? Há um enfraquecimento geral, mas tá na hora do Cruzeiro voltar fazer uma graça, a ser né? campeão, né? Eu acho que há uma demanda aqui e isso pode mover, pô, queira ou não, o Atlético tá construindo história, É. né? Pô, você tá fazendo aí uma sequência gigantesca. Uhum. E o Cruzeiro precisa voltar a ser campeão, né? Então, 2 clubes que viraram SAF, que estão com muito dinheiro. Campeonato. Cruzeiro já vai na segunda. Campeonato de protagonistas, assim, Celso. Com alta capacidade de investimento e prometendo que em 2026 vão derramar investimentos, tá? Para chegar ali no patamar de Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro virou o antagonista do Flamengo no mercado, Uhum. nessa transição de 25 para 26, né? Querendo repatriar Gerson, meu irmão, negando Caio Jorge, sabe-se lá como, Valores mas, astronômicos mas aí. negando, tá? Ninguém sem consciência negaria. O resto do futebol brasileiro não consegue olhar para Caio Jorge e enxergar todos aqueles milhões ali. Mas... Quanto tempo para fechar a carreira no esporte? Começou na base. Vai dar umas volta por aí, voltas pelo mundo. pelo mundo, tá? E a nossa volta, Celso, vai para o Rio Grande do Sul, tá? Como eu falei, no Rio Grande do Sul tem parte ali da estrutura do Globo, só não tem O a GETV no YouTube, né? Tem no Isso. site. Por qual é a questão aqui? É porque aqui tá o escudinho da Globo, mas aqui foi a RBS. Uhum. Aqui é um acerto estadual. Uhum. Então, por isso que a RBS aqui não puxa para a GETV, puxa para o próprio Grupo Zero Hora, né? Para o seu próprio Ecossistema, né? para o ecossistema das suas marcas, né? Porque aqui é um acerto estadual. Certo. O acerto Minas, Rio de Janeiro foi um acerto da Globo, Uhum. da Globo Nacional. Aqui é um acerto que eu expliquei no começo do programa, né? Também, onde for Retransmissoras. a gente vai tratar como o guarda-chuva que é o da Globo, tá? Mas fechou no Rio Grande do Sul, Sport TV e Premiere, tá? Importante aqui destacar isso. O Rio Grande do Sul também tem 6 vagas na Copa do Brasil, 2 na Sul-Sudeste, é padrão a Sul-Sudeste, tá? Todos os estados têm 2 vagas e 3 vagas na Série D, tá? Ali a gente tem Grêmio e Inter como representantes da Série A, Juventude representante único da segunda divisão, na Série C, Caxias e Ipiranga, na D, Brasil, Guarani de Bagé, tá? São José, São Luís e sem série, os distritais, Avenida, Inter de Santa Maria e Novo Hamburgo. Destaque para o Guarani de Bagé, que é o 3º colocado no ranking de títulos do Campeonato Gaúcho, tá? O último ali em 1938. Agora, veja essa distribuição do Gaúcho. O 3º colocado tem 2 títulos. Pô. Tem 2. E a gente chamando o outro de manjadinho. O Juventude tem 1. Mas ali tem o Novo Hamburgo ali, ó, furando essa bolha. Recente, né? E o Inter que quebrou a sequência do Grêmio, né? O Grêmio já ia com heptacampeonato. E o Inter interrompeu. A maior sequência do Brasil em curso é aquela do Atlético Mineiro, tá? Inter tem 46 títulos, Grêmio 43, tá? O formato... Também o Inter deu uma segurada na encostada que o Grêmio deu, né? Ia ser 45-44, loucura esse ano, pensou. né? Mas, enfim, tem ânimo aqui. Até porque Grêmio e Inter, né, por si só, são um universo ali meio paralelo e à parte.
O formato do Campeonato Gaúcho é o formato Tradicionalizado pela Copa do Nordeste. 2026 é o modinha, tá? Que eu tô chamando dessa forma. 2 grupos de 6, você enfrenta o dos outros grupos, tá? E aí você segue o fluxo normal depois, com uma diferença no Campeonato Gaúcho. As quartas de final você enfrenta dentro do seu grupo. Na semi, Aí faz aquela inversão. vão por melhor campanha. Pega a soma de tudo e o primeiro enfrenta o quarto, o segundo pega o terceiro. Faz um cruzamento Deram uma olímpico misturada. ali. O que pra mim, eu já falei 100 vezes, quebra a origem e a raiz de esportividade, de equilíbrio técnico, da lógica de você enfrentar o clube do outro grupo, tá? Quebra. Mas, no final das contas, eu acho que a maioria enxerga mais justiça dessa forma. Então, o Campeonato Gaúcho cedeu aí a tentação de não seguir essa história de você pegar uma reta dentro do seu próprio grupo até a final, tá? Aprendizado que a Copa do Nordeste deixou, e a gente sentiu muito na pele isso. A gente percebia que as pessoas não gostavam. Isso. Não gostavam de ver a diferença. Pô, eu tenho 17 pontos, o cara tem 11, ele passou e eu não passei. Pô, eu vou pegar os 2 de 17 aqui vão se enfrentar e a outra semifinal é um de 11 contra um de 10. Isso, justamente. Ele reorganiza isso para diminuir esse sentimento, ainda que quebre Essa a lógica. raiz, né, técnica desse formato, tá? Saímos então do Gaúcho e vamos pro Paranaense, que volta a ter times na Série A, tá? Pois é. Em 2025 Aquela estranheza, né? não viria agora, né, porque não tinha nenhum representante na Série A, mas os dois voltaram campeão e vice da Série B, tá? Curitiba e Atlético Paranaense. Série B com Londrina e Operário, Série C com Maringá, Série D, Azures, Cianorte, Cascavel e São Joséense. Detalhe, aqui no Paraná também tem time que tá Tá. na A2 e disputa a Série D, tá? E foi aqui retirado do nosso quadro. E sem série, o Andraus, o Foz do Iguaçu e o Galo Maringá. Tá? Tem o Maringá e tem o Galo Maringá. Na história, Curitiba com uma ampla vantagem, né, sobre o Atlético Paranaense. A história do Curitiba é mais pesada da raiz, né, em relação ao Atlético, 39-28. Tá? E o Atlético Ferroviário é o terceiro colocado com 9 títulos, né? O último em 66. Esse clube foi descontinuado em 1971. Pegou três grandes raízes para juntar num nome só: Clube, Atlético e Ferroviário. Né? Pegou 3 grandes radicais aí de nomenclatura de time. Aí eu acho que ele foi se tornando, pô, já não sou mais um mau clube, já não sou mais um mau Atlético. Quando ele deixou de ser um mau Ferroviário, ele resolveu. E tem outro clube ferroviário grande lá também, esse é o Clube Atlético agora. Ele resolveu encerrar as atividades, tá? O atual campeão é o Operário, tá? Operário Ferroviário. Operário. É o atual campeão paranaense, né? Nessa sequência aí, você tem os últimos 11 anos, tem 2 títulos do Operário e um título do Londrina, tá? Um campeonato que de vez em quando o Atlético Paranaense jogou muitas edições desse campeonato com sub-20 como base, né? Base do clube, né? Um dos clubes que fez isso de forma mais convicta no futebol brasileiro, tá? Já deixou de fazer, faz esporadicamente, mas não é mais uma base, né? Como uma já premissa, foi. né? Isso. 4 vagas para a Copa do Brasil, todas pelo próprio estadual, né? 2 vagas na Sudeste e 3 vagas na Série D. A transmissão aqui não tem streaming. Não tem o pay-per-view. O pay-per-view, tá? É o Gold que leva tudo aberto pro YouTube. Certo. Normalmente o Gold, quando entra, Celso, ele entra com todos os jogos no YouTube. E tem só a Record na TV aberta. Tá? Quando a Gold entra, quase sempre é dessa forma. Sempre que você viu o campeonato com Gold, você vai ter ali quase que a totalidade dos jogos abertos no YouTube, tá? E longe do Grupo Globo, aí um campeonato pesado. Você vê que a Globo perdeu, realmente. Quando abriu mão agora para recuperar, não é tão simples recuperar o terreno. Recuperou alguns, mas tem o interesse em recuperar os estaduais. Vai voltar a ter estadual sendo transmitido desde o começo, Isso. que não teve, né? Nos últimos anos começou o estadual, já tinha 4 rodadas, 5 rodadas. Dessa vez não, vai focar mais nos estaduais. Entendeu que foi um passo errado, mas
os outros chegaram e foram fazendo sua raiz, né? O caso aí da Record. Record, né? Da retransmissora da Record no estado do Paraná, tá? Formato clássico 2026, 2 Modinha. grupos de 6, né? E todo aquela composição de cruzamento, tá? E aí no Paraná seguindo com 2 jogos nas quartas, 2 Na semi. e 2 na final, 12 datas, dá tranquilamente. Existem brechas, tá? O calendário pediu 11 datas, mas você enxergava que tem como, numa dividida de Copa do Brasil, quem não tá jogando numa semana, joga na outra, você consegue achar essa 12ª data, não por acaso, tá? O próprio Estado de São Paulo teve autorização e os outros seguiram. Até antes do Estado de São Paulo, os outros já tinham abraçado essa possibilidade, né, do campeonato com 12 datas. Questão da urgência pelo título estadual, aqui eu não vejo, sabe, Celso? Aqui eu acho que Atlético Paranaense e Curitiba tem que focar na preparação para a Série A. Nenhum dos dois tem uma demanda para ser campeão estadual. Nem. Tá? Não tem nenhuma sequência sendo construída. Quem começar vai ser do zero. Não vai. O Atlético Paranaense não empata Não vai se títulos, né? Não aproximar, vai se tá? aproximar. O Curitiba tá há 3 anos sem ser campeão. Foi campeão da Série B. Exato. Aqui é maior ser campeão. Foi porque ele foi campeão da Série B com o Atlético na Série B. Isso. É diferente ser campeão do estado com ter um time acima. Exatamente. Na hora que você é campeão da Série B e aquilo é o máximo do seu estado, tem um outro valor de título, tá? Então. E ainda mais se o seu principal rival tá dentro dessa E foi competição vice, e você venceu né? ele. Então, Né? assim, Foi vice. é maior do que isso daqui. É. Então, não vejo demanda nem por Curitiba, nem por Atlético Paranaense. Então, na questão de instiga de ser campeão, Aqui tá mais devagarzinho. aqui tá mais abaixo. Só vale sublinhar aqui a Copa do Brasil, tá? Porque o Atlético Paranaense tem muito dinheiro, a gente sabe. Corre menos risco de rebaixamento do que o Curitiba, que é uma SAF, mas a gente, pô, não vamos ficar aqui né, colocando. Os senões. A gente sabe que o Atlético Paranaense na Série A tem um poder de investimento e uma capacidade de fazer uma campanha mais segura do que a do Curitiba. O Curitiba corre mais risco de fazer um bate-volta e acabar sendo rebaixado. E aí é importante atenção aqui para chegar na semifinal. Dificilmente vai deixar de chegar também, né? Veja, o campeonato, ano passado, se não me engano, não chegou não, tá? O Campeonato Paranaense é um campeonato traiçoeiro, Celso. Se bem que agora é jogo de ida e volta, já ajuda. Tá? É um campeonato traiçoeiro. Você tem um Maringá, um Londrina, é perigoso o campeonato. Mas o Curitiba corre risco de rebaixamento, então é bom chegar aqui. Tá? É bom, porque eu tô naquela de, só usa sub-20, calma, tá? Tem que chegar aqui, porque se o Curitiba for rebaixado, ele pode ficar sem a vaga na Copa do Brasil. Então, é um aviso importante aqui nesse caso, porque são 4 vagas, tá? Times muito competitivos de divisão abaixo, como o Maringá, como o Operário, como o Londrina, tá? Então, certo cuidado aí, porque tem jogo. Entre 5 times tem jogo o Campeonato Paranaense, tá? Daí vamos para Santa Catarina? Vamos para Santa Catarina, Celso. Com a Chape voltando a fincar, né? Uma representação do futebol catarinense na Série A, Avaí e Criciúma na B, Figueirense, né, tantos anos já distante, na Série C, junto com Barra, né, campeão da D, venceu o Santa Cruz na final, e o Brusque, que foi rebaixado. Na Série D, Blumenau, Joinville, Marcílio Dias e o Santa Catarina, time novo. Camboriú, Concórdia e o Carlos Renoir fecham a lista, são os distritais, né, os times sem divisão. Queria alertar ali pro Figueirense, Celso, tá? Na Série C, porque é o segundo maior campeão catarinense. Santa Catarina, no final das contas, talvez seja o estadual mais legal do Brasil. Né? Ninguém presta muita atenção de fora, ninguém perde muito tempo vendo jogos. Mas é cacete. Mas se você for ver, é muito pau a pau. Cheio de time do interior que chega. É o interior mais forte do Brasil em comparação à capital, né? Proporcionalmente. Ainda que os 2 times da capital sejam os maiores campeões. Mas, porra, Criciúma, Chape, o próprio Joinville teve sua época. Tem uma força muito grande. E, detalhe, tem cidades que têm a sua identidade muito clara, né? Blumenau, tá? Você tem um eixo. Marcílio Dias. Você tem um eixo geográfico construído, né? Não é o campeonato metropolitano, como a gente chama do Rio de Janeiro, do Recife, do Ceará.
tá? Que todos os jogos são ali na região metropolitana. Aqui o campeonato viaja, você Roda. pega estrada aí pra jogar, com dificuldade, né? Brusque, você tem. É um campeonato muito chato, Celso. Ainda com essa sessão do Brusque, foi aumentando as possibilidades aí de outros atores nesse campeonato. E aí o Figueirense, que é o segundo maior campeão estadual, e era o maior campeão até ano passado, quando o Avaí se isolou na frente, e se você volta a fita em 2018, ele tinha 2 títulos a mais do que o Avaí. Só que ele parou. O Avaí ganhou 3 títulos desde então, igualou, ultrapassou o Figueirense. E aí eu vou dizer uma coisa para você, Celso. Você ultrapassar um campeão estadual é muito raro. É uma remada. É muito raro. Tá? Esse desenho aqui é igual do estado de Ceará. Eu falei que não ia ter nenhum outro, a gente tem aqui, né? Avaí e Figueirense. Só que o Figueirense é quarta força, quinta força do campeonato. Então, fica para trás, tá? Não há, é diferente. O futebol cearense tem 2 brigando e são os 2 que vão chegar na final. Aqui, ó. E aí, Ninguém sabe o eu que vai acontecer com destaco, o Figueirense. inclusive, Fred, a sequência que a gente está trazendo aí das últimas 11 temporadas, 2015 a 2025, é a mais diversa. Tem 5 times Sim, aí sim. entre os últimos 11 campeões. E quem ganhou mais ganhou 3 vezes, né? Avaí e Chape. Exatamente, quem ganhou mais ganhou 3 vezes. É o campeonato mais divertido, assim, mais interessante, mais com possibilidade. Parece um campeonato nacional. Uhum. Parece um campeonato nacional. Você olha para o campeonato catarinense, você enxerga ali um campeonato com uma estrutura lógica de campeonato nacional, tá? No formato, foi pro clássico do que a turma tá fazendo esse ano, né? Do Majadinho. 2 grupos de 6. Do tradicional, né? A modinha. A modinha, né? 2 grupos de 6, jogando contra o grupo adversário, passam 4 por grupo, tá? E aí vai para as quartas de final, seguem os modelos. A gente vai detalhar tudo isso. Tem um vídeo que a gente detalha os formatos, tá? Transmissão. A Globo, na verdade, a retransmissora da Globo em Santa Catarina conseguiu o direito na TV aberta, tá? Não é um campeonato, apesar disso tudo, não é um campeonato muito valorizado em audiência, Uhum. tá? Acaba sendo mais pulverizado. Você percebe que acaba sendo mais pulverizado. A N Sport e a Sportnet têm o direito na TV fechada, tá? Tem o GETV com o Sportnet no YouTube, tá? Essa Sportnet é o antigo Nosso Futebol, Ah, tá? tá. Que mudou de nome. É o antigo Nosso Futebol, virou Sportnet, tá? Isso, 3 vagas na Copa do Brasil, porque uma quarta fica para a Copa Santa Catarina, 2 vagas para o Sul-Sudeste e 3 vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro. Fechamos nosso giro pela região sul. E agora vamos ao norte, tá? Porque o Pará tem um representante na Série A, volta para o mapa da Série A, e é o Pará do Remo, né? O Remo que recoloca o Pará nessa fila, tá? Nessa ordem hierárquica que a gente apresenta aqui, tá? O único representante do estado nas séries A e B, porque o Paysandu foi rebaixado, Paysandu na série C. Tem 2 remanescentes ali na D, o Águia de Marabá e a Tuna Luso, tá? Sem série, o Amazônia Independente, o Bragantino, Cametá, Capitão Poço, Castanhal, Santa Rosa, São Francisco e São Raimundo. Isso é um time ou um partido, bicho? Amazônia Independente. Amazônia Independente. Isso é um partido, pô. Eu gostei também do Capitão Poço. Eu não conheci o Capitão Poço, não. Poço, Capitão Poço. Capitão Poço. Paysandu ainda é o maior campeão estadual, com 50 títulos. O Remo pode, né, se aproximar esse ano. Chega com muito favoritismo, afinal, abre 2 divisões e um poder de investimento muito maior do que do arquirrival. Tá? 48 para o Remo. E a velha Tuna Luso, desde 88, não ganha o título, mas ainda é a terceira colocada, com 10 conquistas na história. Um campeonato que começou em 1906, mas não teve campeão, o campeonato não acabou. Aí, em 1907 não teve e retoma em 1908. Então, pode escolher aí os 2 pontos de partida. Eu iria de 1908, porque em 6 o campeonato não acabou e em 7 não teve campeonato. Então, a retomada ali... Afinal de contas, a experiência anterior não tinha sido muito boa, né? Entrar pra quê nesse campeonato? E aí, uma história aqui muito longa, né? Dos campeonatos mais antigos do futebol brasileiro, Celso. Muito tradicional. O Parazão, tá?
dessa forma aí na logo oficial, já tratado como Parazão. Nos últimos 3 anos, 3 campeões diferentes, né? Águia, Paysandu e Remo, refletindo um pouco da baixa, né? Remo e Paysandu vinham numa forte baixa, tá? Quarta divisão, sem divisão. Ainda assim, obviamente, tirando 2023, dominaram o estádio, se revezando, mas sem ter nenhum protagonismo, nem para o Paysandu, nem para o Remo. Para mim, a questão é se o Remo agora pode abrir uma nova época, tá? Se o Remo pode criar aqui uma sequência histórica de títulos. Esse ano ele é muito favorito esse ano. Não, esse tá? ano. É muito. E aí depende do que acontecer esse ano, se atualizam as projeções para a próxima temporada, tá? 3 vagas na Copa do Brasil, a 4ª vaga guardada para uma Copa Estadual. 3 vagas na Copa Verde. Por que 3? Porque quando você é o principal clube da sua região, você ganha uma vaga a mais. E a Copa Verde, esse ano vai ter uma separação do Norte e do Centro-Oeste. O estado do Pará é o estado com melhor ranking, ganha uma 3ª vaga, 2 vagas para a Série D, tá? O formato é o formato modinha 2026, com uma diferença. Você enfrenta. Esse é muito doido. Essa diferença é enlouquecedora para quem busca estabilidade e raízes criteriosas na lógica esportiva de uma tabela. São 2 grupos, você só enfrenta os times do outro grupo e a classificação unificada. A classificação é unificada. Meu irmão. Classificam os 8. Agora classifica muito, né? Os 8 primeiros classificam, tá? E aí segue quarta de final e semifinal em jogo único e final em 2 jogos, tá? Dessa forma eles conseguem fazer ali o campeonato com 10 datas, né? Um campeonato curtinho aí, que começa só no dia 24 de janeiro. Essa é uma característica do Campeonato Paraense. Todo mundo começa agora. O Remo estreia junto com o Brasileiro. Exatamente, uma semana antes. Meia semana antes, na verdade. Meia semana antes. Meia semana Quarta-feira antes. Quarta e joga domingo. o Quarta jogo estadual e domingo jogo domingo brasileiro. o fim de semana, né? Jogo brasileiro. Eu acho que vai estrear, na verdade, com a equipe profissional no brasileiro. Então, em cima, assim, né? E aí a gente já coloca até uma interrogação nesse domínio que vai ter, porque vai ter que se dividir com a Série A. E aí pro Remo, meu amigo, primeira rodada é vida ou morte já, né? Sempre. É só olhar o que aconteceu com o Sport. Você não pode deixar largar tão atrás, porque para recuperar vira um espiral negativo, você não consegue mais sair dele, né? É muito, muito difícil quando você entra nesse espiral, que muitas vezes determina até mais do que qualidade, do que investimento. Uma largada completamente sem competitividade é mortal para o campeonato. E o Remo não vem fazendo um mercado muito organizado até aqui. É um mercado meio perdido, né? E a gente já tá avançando ali em janeiro, tem pouco tempo. Já tá treinando aqui, já tá no Recife, inclusive. Né? Já tá aqui no CT do Retrô. CT do Retrô, isso. Mas perto de casa. Ainda. Perto da minha casa. Ainda sem o desenho de time. Tá? Os protagonistas, a sensação é que os principais jogadores ainda não chegaram, tá? Tem tempo? Não. Aí que tá. Se você achava que a resposta é se tem tempo, não tem tempo. Tem. E aí o estadual talvez tenha que ficar muito, muito em segundo plano, tá? Tem uma Copa estadual que começa acho que no dia 17, um pouquinho antes. Ele tem um jogo para essa Copa estadual, mas aí com certeza não vai utilizar sua força máxima, né? TV Cultura, tradicional já nas transmissões do Campeonato do Pará, tá? E a federação no YouTube garante a distribuição dos outros jogos, tá? Talvez, Fred, faça sentido o Remo dar uma atenção a essa Copa estadual. É porque, Celso, eu não tenho certeza se essa primeira Copa estadual é a Copa que vale a vaga na Copa do Brasil. Eu vou ficar devendo isso para que quem estiver vendo me responda se realmente é ou não. Mas não vai. Veja só, nem Remo nem Paysandu dão muita atenção, não. Porque eles chegam na final. Tá? É muito difícil não tê-los ali nas outras 3 vagas do estadual. A diferença é muito grande técnica. Verdade. Tá? Então não é tão... Eu não posso garantir, porque talvez existam 2 Copas no estado do Pará. Eu peço desculpa aqui por não ter a informação na agulha para garantir aqui, tá? Porque eu estranhei essa Copa tão no começo do ano, por isso que eu fiquei com um pouco de dúvida. Reticência, né? A Copa começa antes do estadual. Normalmente essas Copas elas existem para movimentar os clubes menores. O segundo semestre
clubes menores. Saímos. Do Pará? Saímos do Pará e vamos para os estados que não têm representante na Série A, mas a gente começa por Goiás, porque tem 3 na Série B, tá? Atlético, Goiás e Vila Nova, o Anápolis na Série C, o Abecate, Aparecidense, Craque, Goiatuba em umas na Série D, tá? E 3 times sem divisão, Anapolina, que era mais tradicional para nossa geração do que o Anápolis. É verdade. E ficou é para verdade, trás, né, é o verdade. Anapolina. Centro-Oeste, time novo, né? E o Jataiense. Para nossa geração, a Anapolina é muito mais clássica Muito. do que o Anápolis, mas o Anápolis se tornou muito mais vencedor, inclusive campeão goiano Em 21. em 21, tá? Na lista de títulos, um domínio considerável do Goiás, tá? Com 28 títulos, 18 do Vila, 16 do Atlético Goianiense, se aproximando do Vila Nova, que não era campeão, Celso, há 20 anos. Pô. O título de 2025 quebrou uma sequência de 20 anos sem título do Vila Nova, tá? Costada violenta aí do Atlético. Violenta. Só nesse recorte aqui tinham sido 5. É. Tá? Só nesse recorte aqui. O seu Goiás já tá bom de voltar a ser Já campeão é, também, né? meu Desde amigo. 2018, para quem é o principal time do estado, muito tempo sem ser campeão. Isso é raríssimo, assim. Muito raro. Você muito pensar raro. assim, o maior time de cada estado. E com sobra, né? Ó, o Isso, time com Você sobra. pega assim, o maior time de cada estado. É muito difícil você achar um hiato tão grande. Você tem o do Cruzeiro, o do Atlético em cima do Cruzeiro agora, com 7 títulos, mas o Cruzeiro foi campeão de outras coisas ali pelo caminho, né? É diferente aqui que você não vence nada. Né? O estadual é basicamente, você tem Copa Verde e tal, você tem coisas que podem ser disputadas, mas já tá na hora de voltar a ser campeão. E aí, todos, Celso, na Série B, significa que todo mundo joga estadual livre. Uhum. Né? Então a gente deve ter um estadualzinho quente aqui. Pegado. Esse Goianão aí vem forte. Fez contratos interessantes de TV. O ganho, por exemplo, se você comparar, eu citei o de Pernambuco muito baixo. O ganho de cada clube grande aqui em Goiás é muito maior do que o do clube de Pernambuco. Estão recebendo perto de 1 milhão contrato. 3 vezes mais. Contrato com a Record e com a TV Brasil Central, né? TV regional lá de Goiás. Então você tem transmissão aberta na Record e na TBC, e no YouTube, canal Gold com TBC também, tá? O Campeonato Goiano esse ano, bem interessante, no formato. Tradicional modinha, no caso. Exatamente. Ah, não, Celso, desculpa. Esse não, né? Me equivoquei aqui. Eu já tá Foi no 12 Quando eu vejo times. 12 times, eu já vou, mas o Campeonato Goiano, ele vai ser 3 grupos. Esse aqui é uma invençãozinha também, tá? 3 grupos de 4. Lembra o Mineiro? A gente já passou pelo Mineiro. Ele é da mesma lógica do Mineiro. São 3 grupos de 4. Tem 3 representantes aí na Série B, seus 3 principais clubes. Né? Por que a mesma lógica do Mineiro? Perfeito. No Pará, você chega, qual é a missão? Ter o Remo cabeça, Paysandu cabeça. Você chega no Paraná, qual é a missão? Atlético, Curitiba. Você chega em Goiás, qual é a missão? Tem que ter 3 grupos. Aí você fatia para 3 grupos de 4. Uhum. Não tem rodada suficiente. Você não enfrenta os times do seu próprio grupo e gasta 8 rodadas na primeira fase. Tá? Só que, lembra o Mineiro que passava o campeão de cada grupo e o melhor segundo? No Campeonato Goiano, a classificação unificada. Você faz 8 jogos. Amigo. Ficou meio NFL Champions também ali. Você faz 8 jogos contra times que não são do seu grupo. Seu grupo não serve meio que pra nada. Só pra delimitar os times que você não joga. Que da NFL é o oposto. Da o NFL oposto, você enfrenta e o do mais Paulista vezes. é o oposto. Isso aí é Você enfrenta 8 jogos. O sorteio é só pra dizer 3 times que você não enfrenta. Isso. Tá? É basicamente isso. Você enfrenta 8 e faz uma classificação geral com esses 8, tá? Depois disso, quarta de final, semifinal e final padrão. Uhum. Um tanto quanto invenção. Invençãozinha. Né? O que eu acho aí, tanto do Mineiro quanto do Goiano, é o seguinte. O que é que a gente precisa? Isso. Construíram bem a primeira fase. Mas tem pouca data, né? E não tem lógica para a segunda fase. Tá? O Goiano menos ainda, assim. Porque criou umas quartas de final. A única lógica que eu diria é assim, essa primeira fase é meio que para rodar, já que vai passar 8 de 12. Aí no final das contas a primeira fase vai redistribuir. É como se fosse um treino de Fórmula 1 para ver a posição que cada um vai largar.
No final das contas é isso. Né? Porque você não imagina que os 3 grandes Fiquem fora das 8 primeiras posições, das 8 né? primeiras posições, tá? No programa específico sobre os regulamentos e os formatos, a gente vai detalhar o que acontece com os rebaixamentos, que a gente não está passando aqui Isso. pelos rebaixamentos, tá? Sem Copa Estadual, 4 vagas direto pela Copa do Brasil, tá? 2 vagas Copa Verde e 3 vagas na Série D. Onde você está vendo 2 vagas na Copa Verde, leia 3 vagas na Copa Verde, porque o Goiás é o melhor estado do Centro-Oeste e garante Igual 3 o vagas igual ao Pará em Pará relação ao Norte. em relação ao Norte, tá? Então, desconsidere essas 2 vagas e considere 3 vagas aqui, tá? Seguindo nossa viagem, tá? Para os 2 últimos pontos de parada, a gente tem o campeonato alagoano, com 8 times, assim como o pernambucano, e esse é simplesmente o campeonato mais enxuto, rápido, dinâmico e sem ideia merda do Brasil, assim. Aqui foi assim, meu irmão. Como é que faz? Como é a forma mais rápida de fazer, mais fácil? É assim, é. Celso, 8 times, todos se enfrentam, passa 4, semifinal, 2 jogos, final 2 jogos, parabéns, campeão. Acabou-se. Não tem nem Não. aquela quarta de final que o pernambucano Mambembe. criou, né, pra Mas passar não é, 6. que não é nem Mambembe, não dá pra dizer que é Não é Mambembe. bem um Não. engembradozinho ali, né? Uma quarta de final só pra Um time passa de bye, tem uma quarta. Fazer... diminuir o risco. No pernambucano é pra diminuir o risco de dar merda. É só pra isso. É só pra isso. Mas é isso mesmo. É essa só é a pra verdade. isso. É só pra isso. Vai por mim. Mas assim, É, meu irmão, assim, pelo amor até o de sexto a Deus. turma passa. Pelo amor de Deus. E aí, Celso, um rebaixado, que é o último colocado, é muito básico. O campeonato alagoano, muito básico, tá? Na distribuição das equipes, a gente tem o CRB, isolado ali na Série B há 1000 anos, tá? Nem sobe. Eu já falei. Série B, CRB pra mim é naming rights da Série B. Exatamente. E o CSA foi rebaixado, né? Aquele rebaixamento que ninguém nem tava colocando no risco de rebaixamento, de repente caiu o CSA. E pra jogar a Série D de Alagoas só pode ter 3 letras, né? Não, Asda, passou disso. CSE e CSA. Passou disso, cai. Os 3 representantes de Alagoas na Série D do Campeonato Brasileiro, tá? E aí, sem série, o Coruripe, o Cruzeiro, o Murici e o Penedense, tá? 3 vagas na Copa do Brasil, porque lá tem uma vaga estadual que já foi muito, muito utilizada pelo CSA, inclusive. 2 vagas para a Copa do Nordeste, 2 vagas para a Série B, tá? Lembrando Série que a D. Série D, disputa aqui importante pela Copa do Brasil, porque não tem ranking, então não tem proteção, mas aqui sempre foi assim, porque nunca chegou a ter uma vaga a mais para ter essa questão. CSA ainda é, tá? O maior campeão alagoano, mas o CRB vem tirando, tá? 8 títulos nos últimos 11 anos, 3 Isso. títulos do CSA. São 7 de diferença, né? Realmente. É uma puxada. Não, são 5 de diferença, Isso, né? 5 de diferenças buscadas aí. Já é muito, tá? O último a romper foi o Asa, em 2011, tá? 7 títulos. E só não foi campeão ano passado porque a arbitragem não deixou. Ficou bem claro isso, tá? O CRB foi um campeãozinho ano passado, meu amigo. Só acabava o jogo quando fizesse o gol, porque teve de tudo ali pro Asa não ter sido campeão alagoano de 2025, tá? Engraçado que Asa de Arapiraca virou nome e sobrenome, né? É. Só que já é a Agremiação Esportiva Arapiraquense. Virou Asa de Arapiraca. Deveria, inclusive, mudar, porque quando pega dessa forma, é muito mais Asa de Arapiraca do que Asa. do que Associação Esportiva Arapiraquense, tá? E fechando, Celso, nossa última escala, que ainda é mais escala, né? O destino final. Até que a gente volte para casa. Mato Grosso, tá? Que aqui entra bem realmente, Celso, porque no nosso critério tem o Cuiabá e traz o campeonato, mas não é o 13º maior campeonato do Brasil. Não. Tá? Campeonato Potiguar com 2 times na 4ª divisão é mais interessante, é mais pegado. Tá? O Campeonato Paraibano, muito mais pegado. O Campeonato Maranhense. Tá? Mas tínhamos que ter um critério, né? O critério não podia ser o que a gente acha. Isso. Né? Então, nesse critério, o Cuiabá é um clube que se tornou realmente um dos 40 clubes em capacidade
de investimento e capacidade de resultado do futebol brasileiro nos últimos anos, e ele sustenta, né? Todo o Estado, segura todo o Estado aí, que não tem representantes na A nem na C, e raramente até, Celso, briga por acesso para C. Muito distante, assim. Você não imagina um próximo time do Mato Grosso subindo para a Série C. Talvez o Primavera, um clube empresa aí, que é o atual campeão, inclusive bateu. Guto Ferreira conseguiu perder o estadual com o Cuiabá. Você perdeu o estadual com o Cuiabá no Mato Grosso, meu amigo. A remada de Guto esse ano foi grande. Meu amigo, não é fácil não. Você Não é pegar o fácil, Cuiabá e dizer assim, ó, é tu pegar o Bayern de Munique e não ser campeão alemão. Sem ter o o Borussia. Borussia, né? Borussia de férias. Esse ano o Borussia punido um ano. Aí tu pega o Bayern de Munique. Borussia caiu. Luverdense misto, Operário, esse eu não gostei de lembrar. Operário de Várzea Grande, Primavera e União Rondonópolis, tá? Fecham ali a Série D, mas pelo menos agora ele é de Série D. Agora. Não é sem série, sem né? Série. Sem série são o Chapada, o Nova Mutum, o Sport Sinop e o Várzea Grande, que é o meu time lá em Várzea Grande, que eu agora peguei raiva do Operário de Várzea Grande. E no clássico de Várzea Grande, eu agora sou o Várzea Grande. Eu achei que ia dizer que era Sport Sinop também. Celso, na verdade, eu tenho um carinho histórico aí pelo misto. Eu tenho pelo Luverdense. Porque o misto. Não, o misto. O misto foi o primeiro time que eu vi no estádio, na minha vida. Como é? Depois do Sport. Foi o Sport misto, o primeiro jogo que eu fui. Ah, tá. Primeiro jogo de futebol que eu entrei na minha vida foi Sport misto. Tu já tinha me contado essa história? Acho que já tinha contado num programa. Não tinha contado, não. Nem a pau, velho. Primeiro jogo que eu assisti na minha vida. Sport misto. Sport misto. Tá? E é ainda o maior clube do Mato Grosso, com 24 títulos, tá? 13 do Cuiabá, 12. Gostei do escudo, viu? Também gostei. Veja só, quando eu vi esse escudo, quando eu fiz esse. Se aparecesse uma camisa do misto pra mim, eu vestia. Pelo histórico, por ter sido o primeiro time que eu assisti, pô. Além do esporte, obviamente. Né? Ninguém assiste um só time, né? Todo mundo começa assistindo 2 times. E o meu primeiro jogo foi esporte misto. 24 títulos, maior do Mato Grosso. 13 do Cuiabá, 12 deste Operário de Várzea Grande. E o atual campeão Primavera, né? Que bateu o Cuiabá ano passado, quebrando Inspirado no Juventus. E totalmente, quebrando a sequência aí do Cuiabá, que ia pro pentacampeonato, mas que venceu 8 dos últimos 11, né? Tendo intercalado ali o Nova Mutum e a Luverdense, que ficou para trás a Luverdense, né? Chegou a ser um time de Série B ali, chato até. Ruim de chegar, né? Isso. 2 vagas na D, 2 na Copa Verde e 3-4 na Copa do Brasil, porque não definiram ainda. Eles dão uma margem aí para ser do estadual ou de uma eventual Copa Mato-Grossense ali, né, no segundo semestre. No formato, Celso, 10 times, formato aí basicão, tá? 10 times, grupo único, 9 rodadas, tá? 6 classificam, aí tem que enxugar, tem que correr ali na reta final, faz um jogo de quarta de final, mas faz 2 de semi e 2 de final. Isso gera 14 datas, tá? 14 datas. Mas como não tem nenhum time estreando na Série A, exatamente, você tem lastro, né? Você tem margem para isso. Muito bem. Então, dessa forma, a gente chega ao fim dessa longa viagem pelo Brasil. Longa viagem. Parando bye, aí. Bye, Brasil. 13 estados. Bye, Brasil. Parando aí em 13 estados para fazer esse super raio-x. Velho, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, recomende para alguém que você acha que também, de repente, pode se interessar. Se não entendeu a referência de Bye Brasil, vá no Spotify. Ouça Bye Brasil, de Chico Buarque. É melhor do que ver o filme. O filme eu não gosto tanto, não. Mas ouça a música. É verdade. A música foi escrita pro filme. Foi. E é uma grande viagem pelo Brasil dentro de um caminhão. Muito bem, com essa dica cultural a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante aí desse conteúdo. Se você gostou, deixa aí seu like, deixe seu comentário e ajude 45 minutos a crescer. Valeu, Fred. Nosso programa tem a direção de João Trigueiro, as edições de Márcio Souza e Gabriel Costa, coordenação geral de Rodrigo Carvalho e a consultoria técnica do nosso querido Gastão Viana. Gostou? Na praia, Cássio Zirpa. Na praia. On the beach. On the beach, Cássio Zirpa. Na praia mesmo, né? Eu achei que ele tava no sítio. Não, na praia, na praia. Será que João vai parar de reclamar da brancura de... Vai nada. Vai não, né? Vai não. Praia João, pra ele... João sofre para acertar a luz aqui. Praia pra ele, só muda a cadeira que ele senta pra apoiar o computador e fazer os posts. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.